Olá, bem-vindos a mais uma Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E desta vez o primeiro tema que vamos abordar é, como quase não poderia deixar de ser, o primeiro ano de presidência de Joe Biden. Sr. Embaixador, em que medida é que lhe parece que é diferente a prestação de Joe Biden relativamente à de Donald Trump? Bom, ela tentou ser não só diferente, como radicalmente diferente, e eu acho que todo o mundo tinha uma grande esperança em que essa diferença se processasse, e em particular na atitude dos Estados Unidos. Para o exterior, é muito claro que Biden fez uma descrispação relativamente ao tempo complexo que as relações, em particular com os países aliados, também tinham. Mas, por outro lado, Biden também introduziu ou sublinhou alguns fatores confrontacionais na atitude dos Estados Unidos face ao mundo, quer em relação à Rússia, quer em particular em relação à China, terreno no qual, aliás, Biden, eu diria que pôs todas as suas cartas no plano internacional, quer tentando congregar os parceiros europeus, coisa que ainda até hoje não conseguiu, quer, em particular, mobilizando os seus parceiros asiáticos, os amigos asiáticos e da Oceania. E isso conseguiu com a mobilização do Quad, com a criação do AUKUS, com toda uma movimentação que claramente denuncia uma atitude forte dos Estados Unidos, em particular reagindo àquilo que também foi, curiosamente ao mesmo tempo, uma espécie de um crescimento de uma atitude agressiva da China, quer na questão de Hong Kong, quer na questão de Taiwan. E Biden deu, digamos, os sinais que se esperava por parte dos Estados Unidos, tendo particularmente em conta que nós sabemos que esta é uma agenda que não divide nos Estados Unidos. Na questão europeia, Biden colocou-se muito ao lado daqueles que dentro da União Europeia em particular e mesmo dentro da NATO, favoráveis a uma linguagem dura com a Rússia, e aí teve a ajuda da Rússia. A Rússia, ao criar uma pressão sobre a Ucrânia, digamos, mobilizou, de certa maneira, os aliados da NATO. A NATO, aliás, encontrou, eu diria, quase que um novo fôlego, até retórico. Uma nova razão de ser. Nova razão de ser, e Biden está com eles, como, aliás, era suposto. Portanto, este diálogo com a Rússia é também importante. A declinação deste diálogo em termos da NATO, em termos da relação da União Europeia, em termos da relação na OSCE, eu diria, secundário. Na minha opinião, o importante aqui é o regresso, digamos, à conversa tensa com os russos. A conversa no tempo de Trump não era essa. Mas Biden tinha agendas internas mais importantes. E é por essas que ele é medido, é por essas que ele é julgado, é por essas que ele vai ser avaliado. Claro. A primeira tinha a ver com a pandemia. Biden faz um primeiro momento muito positivo relativamente à pandemia, em termos de medidas, em termos de aceleração do processo de vacinas, a criação de uma certa legitimidade até ao nível das ações políticas, por trazer o professor Fauci para o centro da decisão. Fauci mais tarde acaba também por se polemizar dentro da própria vida política interna americana. E hoje as coisas não estão a correr muito bem no campo da pandemia. E isso é mau sinal para Biden, porque também tem começado. Biden também teve a variante Delta, depois a variante Omicron, e as coisas também foram complicadas por fatores que lhes são alheios. E depois o negacionismo americano em certas áreas e o sectarismo de natureza política também influenciaram muitas das medidas. E, portanto, houve aqui um elemento negativo para isso. O segundo ponto, que era um ponto que Biden tinha focado fortemente, tinha a ver com o clima. Biden consegue fazer avanços muito importantes. No plano internacional, apareceu como um dos grandes paladinos da questão climática. Internamente, teve mais algumas dificuldades, porquanto muitas das medidas que queria fazer passar, depois de um certo momento em que parecia possível encontrar uma espécie de clima bipartidário dentro do Senado, isso não foi possível, pelo contrário, já falaremos disso. Biden acabou por se ver impedido de levar à prática muita da sua agenda nessa matéria. Passou a Lei das Infraestruturas, que foi a mais importante medida legislativa que Biden terá tomado ao longo de todo este mandato. Essa Lei das Infraestruturas tem dimensões ambientais importantes. E esse também é um aspecto interessante. O ambiente, Biden nomeou John Kerry, o antigo secretário de Estado americano, para o terreno, como a sua figura de base, e isso foi importante. Depois,
duas questões básicas, que é a questão da economia. Nós sabemos que os Estados Unidos, os americanos reagem pela economia. E a economia, na realidade, teve um boost muito importante. Há agora sinais negativos. O boost muito importante teve a ver com o emprego, com a recuperação de taxas de emprego. Há saltos espetaculares. Há saltos mesmo no crescimento, em matéria de crescimento entre 2020 e 2021. Há saltos importantes. Temos que perceber também que estamos em fase de pandemia em que não é possível medir tudo isto sem as resultantes exteriores. Agora, há um fator novo que é a inflação. Que está a subir muito, subiu 7%, o que é muito grande. Nos últimos 40 anos, de ano para ano, nunca tinha subido tanto em meses homólogos. E, portanto, há aqui este problema. E há uma percepção americana, que aparentemente, mesmo alguns comentadores americanos acham que é errada e que é publicamente errada, que há uma crise na economia. E aparentemente o sentimento, se a gente olhar para os números, parece que não há crise. Logo veremos se essa crise se faz ou não. Há uma outra agenda, finalmente, das 4 que Biden tinha planeado, que é a questão da justiça racial. Nós temos que perceber que Biden chega ao poder depois de uma grande movimentação Black Lives Matter, da morte de Floyd, de toda uma ideia de injustiça racial que está profundamente ancorada no Partido Democrático. Biden, curiosamente, tem algum cuidado, faz entrar para o seu governo gente de muita diversidade, de várias origens étnicas, o que é uma mudança radical na história da formação de um governo, mas apesar de tudo não leva gente da ala mais radical, curiosamente, do Partido Democrático. Mas tenta depois disso fazer um conjunto de legislação que tem, entretanto, batido na parede, porque no Senado não há maiorias para si, e mesmo dentro de algumas áreas democráticas tem-se visto que há personalidades que não conseguem avançar para isto. Bom, como se costuma dizer, peço desculpa por interromper, Sr. Embaixador, como se costuma dizer, Biden continua a parecer um pouco mais próximo, vamos pôr as coisas assim, da ala esquerdista dos republicanos que da ala esquerdista dos democratas. Sem qualquer dúvida. Embora, curiosamente, António, e isto não tem sido sublinhado, havia uma tradição americana, que obviamente Trump não respeitou, mas era uma tradição de ter nos governos gente do outro partido. Levar sempre alguém que vem do outro partido para um cargo dito ministerial. Nos Estados Unidos não há governo como tal, há membros do governo nomeados que respondem perante o presidente, não respondem perante o parlamento. E Biden não fez isso, como Trump já não tinha feito. O que traduz, de facto, que os Estados Unidos estão muito partidos e muito difícil. E Biden, que era um homem que tem uma tradição histórica de transversalidade e de fazer grandes acordos, não fez isto. Mas tem razão, ele continua a ser, já que o dissemos várias vezes, ele foi uma espécie de média aritmética dentro do Partido Democrático para afastar Trump. E foi uma cara que, ao mesmo tempo, pudesse fazer deslocar republicanos de esquerda, com os quais ele garantiu a sua vitória. Agora, o problema é o seguinte, é que um ano passado, depois de tudo isto, nós estamos com uma América dividida e, mais do que isto, estamos com uma América com uma posição de Donald Trump extraordinariamente inesperada, com força, que tem com certeza consequências. Nós vamos ver em novembro, na chamada terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira de novembro, que é quando se fazem as eleições nos Estados Unidos, nos anos ímpares, nós vamos ver a eleição dos 435 membros da Câmara dos Representantes e de 33 senadores que vão a votos, e vamos ver em que medida é que Biden consegue, em primeiro lugar, manter a maioria que tem dentro da Câmara dos Representantes. As dúvidas são muito fortes de que ele vai conseguir, e em particular a probabilidade de ele vir a perder, digamos, a igualdade 50-50 dentro do Senado, desempatado pela vice-presidente, que é ao mesmo tempo presidente do Senado, é elevadíssima. Portanto, Biden pode ter 2 últimos anos da sua agenda, para implementar a sua agenda legislativa, completamente bloqueados. A América está profundamente dividida, e este é que é o sinal. Biden dir-se-á, mas será que Biden fez tudo o possível para evitar isso? Não sei, não tenho uma opinião formada relativamente a isso, mas quer dizer, a sensação que se tem é que Biden, apesar de tudo, é um nice guy neste quadro, e em que a ala republicana liderada por Trump, que pela primeira vez, volto a dizer, desde há muitos anos, o Partido Republicano tem um líder, o Partido da Oposição tem um líder. Nos Estados Unidos os partidos da oposição não têm líder, normalmente, até a aproximação das eleições. E este já tem um líder desde o princípio. E Trump, mais do que isso, é mais líder hoje do que era há um ano. Exatamente. É mais líder hoje do que era há um ano.
tem mais força dentro do Partido Republicano do que parecia plausível depois dos acontecimentos de 6 de janeiro de 2021, com o assalto ao Capitólio. Claro. É uma América complexa que Biden nos traz ao final de um ano. Deve ter sido um ano muito difícil para este homem, que parece um homem de boa vontade. Faço-lhe uma pergunta rápida. Apesar de tudo o que disse, o mundo está mais perigoso ou menos que há um ano atrás? Não lhe respondo sim ou não, porque não é tão claro isso. Porque a agenda americana republicana era, apesar de tudo, uma agenda de algum apaziguamento, se calhar uma paz podre, mas de algum apaziguamento, quer com a Rússia, quer com a China. Exatamente. Biden põe as cartas todas em cima da mesa e isso não sei se não deitará alguma gasolina sobre a fogueira. Exatamente. Isto é muito típico da atitude dos democratas americanos, que quase sempre foram quem criou algumas guerras. Nem sempre, é verdade. Muito bem, vamos fazer aqui um primeiro intervalo, voltamos já de seguida com o segundo tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à segunda parte da Arte da Guerra, desta vez para regressarmos ao sítio do costume, o Médio Oriente. O Irão acaba de abrir uma representação na Organização de Cooperação Islâmica, que, não por acaso, fica na Arábia Saudita. Que leitura faz desta abertura, desta representação do Irão, sendo certo que o Irão dentro do mundo islâmico, e uma vez que é um país xiita, digamos que o inimigo figadal do país sunita, que é a Arábia Saudita, e que de alguma forma comanda a ala sunita dos muçulmanos. Como é que vê esta, não posso perguntar de outra forma, esta aproximação entre estes dois países por via da abertura desta representação? António, eu acho que é importante para já contextualizarmos o que é a Organização Islâmica. Claro, de Cooperação Islâmica. De Cooperação Islâmica. Eu hesitei um pouco porque ela não tinha este nome, ela chamava-se Organização da Conferência Islâmica. Exato. Essa Organização da Conferência Islâmica foi criada em 1969, depois de um atentado que houve em Jerusalém contra a mesquita Al-Aqsa. E a certa altura, os países islâmicos, e convém que quem nos está a ouvir perceba que há países árabes e há países islâmicos que vão muito para além dos países árabes. Os países islâmicos juntaram-se todos e criaram todos uma espécie de uma estrutura internacional que tem hoje, representa populações de quase 2 bilhões de pessoas, e não representa mais porque o Paquistão não deixa entrar a Índia, que tem 200 milhões de população islâmica. E esta organização é uma organização que, no fundo, pretendia defender, digamos, o padrão e os interesses do mundo islâmico. E conseguir garantir que o mundo islâmico, a sua voz era ouvida. Esta é a maior organização, depois das Nações Unidas. Quer dizer, portanto, é uma organização. Mas também as suas realizações, vamos ser claros, não são muito evidentes. Ela foi-se lentamente aproximando dos padrões das Nações Unidas, inclusivamente aceitando a Carta das Nações Unidas, aceitando a Declaração Universal dos Direitos do Homem, etc. Embora nós saibamos que dentro dos países islâmicos o respeito pelos direitos das mulheres e por direitos básicos fundamentais é ainda muito, muito discutível, e bastante discutível mesmo. E é uma organização que, a partir de 2014, creio eu, afasta o Irão, porque houve um assalto dentro do Irão à embaixada da Arábia Saudita e a um consulado da Arábia Saudita. Porquê? Porque um líder xiita que vivia na Arábia Saudita tinha sido executado pelas autoridades sauditas e houve uma reação iraniana. E aí a Arábia Saudita consegue, eu diria, quase tomar conta da Organização de Cooperação Islâmica. E isso tornou a organização, digamos, completamente desequilibrada. Ela era tida por uma entidade independente e que conseguia juntar todas as dimensões, a dimensão xiita, a dimensão sunita, que é maioritária, e a dimensão xiita, mas ao isolar o Islão, ao idear o Irão, ao afastá-lo da organização, afastou com isso. Nós assistimos nos últimos tempos, aliás, tínhamos aqui referido isto mais do que uma vez, a um diálogo, neste caso terá sido moderado ou mediado pelo Iraque, no sentido de pôr o Irão em conversa
com a Arábia Saudita em particular. Eu gostava que, aliás, mostrassem um mapa do Instituto de Estudos Estratégicos Internacionais que mostra, digamos, quais são os agravos que existem face ao Irão, porque este mapa, embora, a meu ver, seja um bocadinho radical, coloca todas as dimensões de ação externa do Irão e aquilo onde o Irão é eficaz e tenta ser influenciador. Em particular, naturalmente, aquilo que nós hoje sabemos que é a guerra no Iémen, em que o Irão apoia os Houthis e a Arábia Saudita apoia o governo do Iémen, o governo, digamos, legitimamente internacional e reconhecido pelo Iémen, mas depois tem aquelas influências do Irão no Bahrein, que deram, aliás, a origem à entrada de tropas em 2011, creio eu, da Arábia Saudita no Bahrein, o papel que o Irão tem na Palestina, quer no Hamas, quer menos no Hamas, mas mais no Hezbollah, no Líbano, naturalmente, dentro da Síria, enfim, e depois uma série de coisas vai do Afeganistão ao Paquistão. E, portanto, o Irão é visto como uma espécie do mal da fita naquele contexto. Aliás, o próprio mar em si, o mapa nisso é extraordinário porque diz o Golfo, porque o Golfo é chamado Golfo Arábico pelos países árabes e Golfo Pérsico pelos persas, pelo Irão. E, portanto, o mapa é neutral nesta matéria, diz o Golfo. E, portanto, o Irão é visto negativamente neste aspecto. Há aqui esta aproximação, que curiosamente coincide temporalmente com as negociações que não estarão a correr tão mal quanto isso, que o Irão está a fazer, em particular com os Estados Unidos, mas também com os 5+1, digamos, dentro do quadro do acordo nuclear que está a ser discutido em Geneve e com impactos em Viena. E, portanto, há aqui um regresso do Irão a um diálogo com os tais, como o António disse, inimigos figadais, que são os grupos sunitas, que a Arábia Saudita tutela e sobre o qual tem uma grande influência. A pergunta que se coloca, portanto, é: isto são boas ou más notícias para Israel? Eu não sei. Eu acho que Israel tem, apesar de tudo, uma relação por trás das portas com os países árabes da natureza sunita suficientemente forte para não pôr em causa, para não se pensar que os sunitas se deixarão comprar por qualquer solução com o Irão. Eu não sei também se interessa a Israel, digamos, uma manutenção de uma tensão, desde que essa paz não se contra Israel. Não me parece que haja condições para isso. Nós temos que perceber que a Organização de Cooperação Islâmica existe e aparece no momento do grande apoio islâmico e árabe aos países, ao processo de paz no Médio Oriente, e em particular à questão palestiniana. Depois tem variedíssimas outras dimensões. Vale a pena dizer já agora que países como Moçambique e a Guiné-Bissau fazem parte da Conferência de Cooperação Islâmica, da Organização de Cooperação Islâmica, porque têm importantes comunidades islâmicas nos seus territórios. Mas não me parece que Israel esteja muito preocupado com isso. Eu acho que Israel está mais preocupado com um saldo final do acordo nuclear que possa introduzir dúvidas relativamente não só à recuperação do papel do Irão, como em relação à capacidade da Organização Internacional de Energia Atómica, da Agência Internacional de Energia Atómica, de manter um controlo daquilo que é o processo nuclear no Irão. Muito bem, vamos fazer aqui o segundo intervalo. Voltamos já de seguida com o terceiro tema de hoje. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra para debatermos a questão do Reino Unido, desta vez, ou mais uma vez, porque Boris Johnson parece estar aflitivamente pronto a preocupar-se mais com festas do que propriamente com a governação. Mas gostava também, embaixador, que falasse um pouco daquilo que parece ser algum deslace na sociedade britânica, porque, a par do que se tem vindo a saber das festas organizadas em Downing Street, por outro lado, assistimos a uma confusão completa em termos da família real britânica, nomeadamente por causa das atividades do príncipe André. Em pouco tempo, diria eu, que os britânicos vão passar a ter saudades dos tempos em que os casamentos reais eram uma questão diplomática e não uma questão do coração, não lhe parece?
Bom, eu acho que, coitada, a chefe de Estado do Reino Unido, a Rainha Isabel II, com os seus 95 anos, creio eu, e que agora ia este ano comemorar os seus 75 anos de reinado, e vai ser uma comemoração, eu diria, um pouco sombria. Exato. Não obstante, digamos, a capacidade que ela demonstra na gestão desta complexa máquina que é o Reino Unido e até da complexa máquina que é a comunidade, chamada antiga comunidade britânica, a Commonwealth. E, portanto, é um problema para a senhora nesta altura. Esta crise tem estas duas dimensões que o António referiu. A primeira, em primeiro lugar, uma desagregação, eu diria, ao nível da própria liderança do Partido Conservador, tendo em conta a figura estranha, ela já é estranha desde o princípio, de Boris Johnson, que é um improvável primeiro-ministro do Reino Unido, que acabou por ganhar as eleições depois de ter tido uma atitude ambígua no início relativamente à questão do Brexit, depois foi o grande promotor do Brexit, depois teve atitudes, digamos, altamente discutíveis relativamente ao modo como manejou o Parlamento Britânico para fazer passar todo o processo do Brexit, mesmo contra as próprias regras do Parlamento Britânico. Mas, apesar de tudo, ele conseguiu, dentro do Partido Conservador, e em particular tendo em conta que não tinha no Partido Trabalhista uma liderança que permitisse ser competitiva com ele, conseguiu ganhar algumas coisas. Tem alguma graça do seu ponto de vista até de figura histriónica. É um homem preparado intelectualmente, não é um Trump, vale a pena dizê-lo. É um homem que tem uma certa cultura e uma certa preparação intelectual. Vem de Eton, não é? De onde vieram dezenas de primeiros-ministros britânicos. É verdade, há uma espécie de glamour que as escolas têm, e esse glamour dá-lhes, eu acho que até uma certa ideia de que a transgressão é possível, está ligado a isso. Eu não sei, o grande problema que se põe em termos políticos no Reino Unido, o Partido Conservador nisto é quase tão cruel como o Partido Trabalhista. Isto é, a partir do momento em que eles percebem que este primeiro-ministro não lhes vai ganhar as próximas eleições, eles mudam de primeiro-ministro. E isso é uma coisa que é muito fácil. Aliás, viu-se com Theresa May, já se tinha visto com Margaret Thatcher, e, portanto, enquanto o Boris Johnson for uma boa carta, tudo bem. A partir do momento em que Boris Johnson for uma má carta, eu estou a ver hoje as sondagens de 64%, uma sondagem dizendo que ele devia sair, e em novembro isto era 48%, portanto, estamos a ver um crescimento monumental em 2 meses. E, portanto, há uma noção de que Boris Johnson pode ser uma liability, para utilizar uma expressão anglo-saxónica. Por outro lado, nós temos de ver também, e isto também é medido, que do Partido Conservador, no Partido Trabalhista, Keir Starmer tem vindo a subir, e as sondagens hoje colocam o Partido Trabalhista até, teoricamente, à frente do Partido Conservador, no caso de haver eleições legislativas. Há, apesar de tudo, um elemento fundamental. Em primeiro lugar, resta saber se Boris Johnson consegue sobreviver às próximas semanas. Isso é um problema de medição interna dentro do Partido Conservador. Ninguém pode fazer nada. E convém as pessoas lembrarem-se de que, contrariamente ao resto do mundo, no Reino Unido os partidos são dirigidos, particularmente o Partido Conservador. O Partido Trabalhista é um pouco diferente, tem umas dimensões diferentes. Mas o Partido Conservador é dirigido pelos parlamentares. São os parlamentares quem dirigem o partido. A estrutura da máquina nacional é uma estrutura que tem uma influência muito limitada na gestão do partido. Portanto, se os parlamentares, que são aqueles que querem ser reeleitos, perceberem que Boris Johnson funciona como um elemento negativo para a sua reeleição, um dia põe no condono, o que é tradicional. O grande termómetro para isso costumam ser as eleições locais, que têm lugar pela morte de um deputado, pela abertura súbita de uma circunscrição. Vai haver em maio. Resta saber se Johnson aguenta até maio. Se começar a perder dessas eleições intercalares... Que já perdeu, aliás, até agora. Já perdeu. Mas se voltar a perder, e se começar a criar uma onda negativa, pode ter o seu destino marcado. Dito isto, a sociedade britânica também está ela polarizada, como António bem referiu, por esta questão do Príncipe Andrew, que está ligado àquele caso americano de ligação a esquemas de pedofilia e coisas do género, e de abusos sexuais marcados. Há um ponto muito importante, na minha opinião, e eu diria que é um ponto de honra para o Reino Unido.
A partir do momento em que o príncipe Andrew, nos Estados Unidos, é objeto de um processo, são-lhe retiradas de imediato no Reino Unido, pela rainha, as suas patentes militares, as suas condecorações e o próprio uso à palavra, à expressão de Alteza Real. Isto traduz de facto que há, apesar de tudo, aqui alguma seriedade neste processo. Andrew está um bocadinho, digamos, por sua própria conta em risco, e agora veremos em que medida é que... Também vamos ser claros, ele vem-se a somar às crises que nós assistimos ao longo das últimas décadas na Casa Real Britânica, que vem desde o Príncipe Carlos de Viana, depois esta última saga e folhetim que ainda não acabou do Príncipe Harry e do seu casamento e da sua separação da Casa Real. São elementos que eu não digo que criem uma instabilidade que propicie um sobressalto republicano no Reino Unido. Não parece isso. Mesmo no Partido Conservador do Trabalhista, os setores que defendem isso são muito limitados. É uma crise objetiva do poder moderador da monarquia e da rainha em particular. E a sensação que existe é que se há algum poder no Reino Unido que ainda hoje é respeitado sob o ponto de vista institucional, é o da rainha. Apesar de tudo. Apesar de tudo, não obstante ter tido aqui ou ali, ao longo deste passado todo, alguns faux pas, alguns passos em falso, mas de qualquer forma, na generalidade, tem sido um fator de estabilidade no quadro do Reino Unido, que aliás o papel que hoje compete a um chefe de Estado que não tem poderes executivos, mas tem uma estrutura de influência, que é o caso dela. Claro. Volto um pouco atrás para referir o seguinte. 2 ou 3 casos em que o Partido Conservador já perdeu eleições regionais, verifica-se que o Partido Trabalhista não consegue capitalizar esse descontentamento e esse descontentamento está a acrescentar-se aos liberais. É de alguma maneira surpreendente esta transferência para os liberais, não lhe parece? António, já no passado, quando o Partido Conservador fez aliança com os liberais, ainda antes de Theresa May, aliás, criando um governo que abriu caminho ao Brexit, no fundo, isso correspondia a uma subida dos liberais. Os liberais têm momentos de subida na vida política interna, só que o sistema político britânico, o sistema eleitoral britânico, é um sistema altamente castigador para um terceiro partido, porque raramente ele consegue ter expressão nacional. Pode ter expressão local, mas às vezes, por exemplo, a intenção de voto no Partido Liberal é normalmente muito superior àquilo que é o seu share, a sua percentagem dentro da Câmara dos Comuns. E, portanto, o Partido Liberal pode ter aqui algumas chances, mas o partido natural da alternativa de poder no Reino Unido, pelo sistema político, é o Partido Trabalhista. E o Partido Trabalhista esteve nas mãos de uma agenda bastante radical até há pouco tempo, está agora numa agenda de mainstream, numa agenda de meio do caminho. Veremos se Keir Starmer tem a estamina. Não parece ter, digamos, não parece ser uma personalidade com um carisma muito forte. Mas, apesar de tudo, pode dar, num tempo em que, como se costuma cá dizer também, os governos não ganham eleições, os partidos não ganham eleições, perdem-se as eleições, no tempo em que, se calhar, Boris Johnson pode perder no quadro conservador, pode aparecer aí uma chance para... Era cá em Portugal que havia um líder da oposição que dizia: eu sei que vou ser primeiro-ministro, mas não sei a quando. Exatamente. Pode ser que este Starmer tenha essa sorte. De qualquer maneira, é surpreendente que, depois de os trabalhistas, de alguma forma, se terem conseguido livrar de Jeremy Corbyn, que era uma espécie de perigoso comunista, é um pouco surpreendente que alguém que é completamente diferente de ser um perigoso comunista não esteja a conseguir agregar o partido em seu torno. É verdade, mas demora muito tempo. Os trabalhistas britânicos têm momentos de radicalismo e depois momentos de pragmatismo, que alguns consideram que é serem menos trabalhistas. O caso de Tony Blair e o sucesso de Tony Blair, por muitos é dito, é a terceira via e é o facto de ter adotado uma agenda que não é muito distante de alguma agenda liberal. E, portanto, eles têm essa ideia. Já tiveram com Michael Foot, que na altura tinha sido um radical. Depois tiveram mais tarde o próprio Neil Kinnock, apesar de tudo, apesar de ter feito alguma abertura, algum adjornamento, para utilizar a expressão italiana, também tinha ainda algum esquerdismo ligado. Era diferente de John Smith, que entretanto morreu, que depois morreu. E portanto, há aqui
com os altos e baixos. Há uma coisa que é clara, o Reino Unido não vota, embora tenha fortes votações, mas não vota maioritariamente numa agenda muito à esquerda. É a sensação que se tem. E depois o Jeremy Corbyn teve, além do próprio radicalismo do discurso, teve uma série de precalços que têm a ver com a gestão da posição interna, por exemplo, do partido face à questão judaica e atitudes antissemitas e coisas do género, que criaram uma profunda divisão no partido. Isso foi aproveitado pelo Partido Conservador, que não obstante até internamente ter bastantes divisões, e a prova provada é que apareciam várias figuras à liderança dos conservadores, conseguiu encontrar em Boris Johnson uma espécie de ponto comum. Resta saber por quanto tempo. Exato. Muito bem, obrigado. A Arte da Guerra fica por aqui desta vez. Para a semana voltaremos com 3 novos temas. Até lá.